1 Samuel 22. Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E, quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviu isto, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes juntaram-se a ele, e ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi dali para Mispá de Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: Permite, rogo-te que o meu pai e a minha mãe venham e estejam contigo, até que eu saiba o que o Criador fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi: Não permaneças na fortificação, parte e vai-te à terra de Judá. Então Davi partiu e adentrou a floresta de Arete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Quando Saul ouviu que Davi e os homens que com ele estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, tendo em mãos a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos seus servos que estavam junto a si: Ouvi agora, vós benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos, e fará de vós capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me mostre que o meu filho fez um pacto com o filho de Jessé, e não haja nenhum de vós que esteja conduído por mim, ou me mostre que o meu filho incitou o meu servo contra mim, para estar deitado em espera, como neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, o qual estava colocado acima dos servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé vindo a Nobe, a Aimeleque, o filho de Aitube. E ele consultou o Senhor por ele, e lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e eles vieram todos ao rei. E Saul disse: Ouve agora tu, filho de Aitube. E ele respondeu: Aqui estou, meu senhor. E Saul lhe disse: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, ao dar-lhe pão e uma espada, e teres consultado ao Criador por ele, para que ele se levante contra mim, a estar deitado em espera, como neste dia? Então Aimeleque respondeu ao rei, e disse: E quem é tão fiel entre todos os teus servos quanto Davi, que é genro do rei, e vai segundo a tua ordem, e é honorável na tua casa? Comecei eu então a consultar o Criador por ele. Esteja isto longe de mim, que o rei não impute qualquer coisa ao seu servo nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não sabia nada de tudo isso, menos ou mais. E o rei disse: Certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa do teu pai. E o rei disse aos homens da infantaria que estavam junto a ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque a sua mão também está com Davi, e porque eles souberam quando ele fugiu, e não mo mostraram. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos sobre os sacerdotes do Senhor. E o rei disse a Doeg: Volve tu, e cai sobre os sacerdotes. E Doeg, o edomita, volveu e caiu sobre os sacerdotes e matou, naquele dia, 85 pessoas que vestiam um éfode de linho. E Nobe, a cidade dos sacerdotes, ele feriu com o fio da espada tanto homens como mulheres, crianças e lactentes, e bois, e jumentos, e ovelhas, com o fio da espada. Abiatar refugia-se com Davi. E um dos filhos de Aimeleque, o filho de Aitube, de nome Abiatar, escapou e fugiu atrás de Davi. E Abiatar mostrou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Abiatar: Eu soube naquele dia, quando Doeg, o edomita, ali esteve, que ele seguramente contaria a Saul. Eu causei a morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica tu comigo, não temas, pois aquele que busca a minha vida, busca a tua vida, mas comigo tu estarás salvo.